nessa pregação aqui, nós vamos discutir e refletir um pouquinho sobre o reino de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso eu convido você para abrir a sua Bíblia, numa das passagens mais famosas do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Nós leremos do 26 ao 30. Evangelho de Mateus, capítulo 26, do 26 ao 30, texto da ceia do Senhor, a mesa de Jesus Cristo. Então vamos conduzir a leitura aqui. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo a vocês que, desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo, no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar, irmãos? Deus amado, no nome precioso de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer pelas bênçãos incontáveis que o Senhor tem derramado sobre nós. Bênçãos essas que derivam do sacrifício de Jesus Cristo, que foi lá na cruz para nos resgatar, nos remir, nos salvar e nos colocar dentro da família da Trindade. Deus, obrigado, porque Jesus Cristo foi radical no seu envolvimento conosco e foi até a morte de cruz. E o nosso pedido, Deus, é para que nessa noite o Senhor continue a falar aos nossos corações, porque nós queremos viver o seu reino, a sua justiça, a sua graça e o seu amor. Nós queremos que o nosso coração, após essa mensagem, após este culto, se curve um pouco mais ao reinado de Jesus Cristo. E o nosso pedido é para que reine o Senhor sobre cada um de nós e que reine o Senhor através de nós. Nós oramos assim, pedindo para que o seu Espírito Santo fale aos nossos corações, nos ilumine e que a tua boa semente frutifique em nós. Em nome precioso de Jesus. Amém. Irmãos, você já ouviu esse texto, ele é lido em ceia, você viu ele no Assim Cremos, é um texto famoso, conhecido, é um texto maravilhoso. E esse texto é uma oportunidade para nós entendermos o reino de Deus e o reino de Jesus Cristo. Se você quer conhecer alguém, o melhor espaço para você fazer isso é em uma refeição com essa pessoa. Crente adora comer, nós gostamos muito disso, e é nesses momentos onde nós convidamos alguém para sentar à mesa conosco, que nós temos a prática de conhecer, perguntar, de aprofundar o relacionamento. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje nessa pregação? Nós vamos nos assentar à mesa com Jesus Cristo e, ouvindo as palavras que saem da boca do nosso Senhor, nós vamos tentar entender que tipo de reino é o reino de Deus e qual é o grande objetivo do Senhor Jesus Cristo quando Ele vem aqui e diz que o reino está chegado a nós. Então essa é uma conversa com Jesus, a partir da mesa de Jesus. E antes de nós aprofundarmos o texto, é importante colocá-lo no tempo e espaço do Evangelho. Quando Jesus está aqui, na sua última ceia, Ele não está enganado, irmãos. Ele sabe o que vai acontecer com Ele, e Ele sabe que a cruz é uma certeza. Inclusive, o Jesus que está aqui dizendo: este é meu corpo, olha o cálice, beba dele todo, esse Jesus tem consciência de que Ele está indo para a crucificação e que Ele está cumprindo a vontade de Deus. Nós não estamos aqui diante de um Cristo que está sendo levado para uma armadilha. Não, Jesus não está sendo levado para uma armadilha. Jesus, Ele está de fato aqui consciente da obra que Ele está realizando para o Deus Pai. E nesse texto aqui, Jesus reúne os seus 12 discípulos e numa celebração que é a celebração da Páscoa. Irmãos, a Páscoa é a festa judaica mais antiga da qual nós temos consciência. A Páscoa foi instituída lá no Êxodo, quando Deus tirou o seu povo do Egito e os levou para a terra prometida. E ano após ano, anos a fio, o povo judeu celebrou a Páscoa. E como era essa celebração? O pastor Rodrigo, no ano passado, no culto de Páscoa, ele ministrou aqui uma aula sobre como era a ceia dos judeus. Eu vou só sintetizar e resumir. A ceia dos judeus tinha aqueles pães sem fermento,
A ceia dos judeus tinha um cordeiro, e a ceia dos judeus era conduzida por um anfitrião que explicava o que é que Deus estava fazendo. Havia uma simbologia em cada parte deste ritual e dessa celebração. Nós tínhamos 4 cálices que eram tomados em momentos específicos, tínhamos momentos de louvor, cantavam-se salmos, orava-se, e o anfitrião, aquele que conduzia toda a cerimônia, ele explicava a quem estava ali com ele o que cada coisa significava. E Jesus está aqui fazendo essa celebração na qualidade de anfitrião. Ele está conduzindo mesmo. A gente percebe durante a leitura que Jesus ele está direcionando cada momento. Ele é o mestre de cerimônias. Mas tem um detalhe que é muito interessante na ceia que está sendo realizada aqui. O detalhe, se você ler em todos os evangelhos, é que não aparece em nenhum dos relatos dos evangelhos o cordeiro. Na ceia que Jesus celebrou com os seus discípulos, nós sabemos que ele comeu pão, nós sabemos que ele tomou vinho, nós sabemos que devia ter um cordeiro ali. Mas nenhum dos evangelistas, quando escreve sobre a ceia de Jesus, escreve sobre este episódio que tinha em toda a celebração da Páscoa, que era comer o cordeiro. Isso não é acidental, irmãos. Existe um motivo para que no relato da ceia nós não tenhamos nenhuma menção ao cordeiro morto, que desde a época do Êxodo era a prática litúrgica. O motivo honesto, real, que está na cabeça dos evangelistas que escreveram sobre a Páscoa, é porque não faz sentido mencionar um cordeiro animal neste relato, um cordeiro que era apenas simbólico, um tipo de sinal de Jesus Cristo, agora que Cristo está celebrando a Páscoa. Por que é que nós não encontramos nenhuma menção a um animal morto nos relatos da última ceia? Porque não é um animal que está para ser morto aqui. E os evangelistas entenderam isso. Mateus, Marcos, Lucas, João, eles olharam para a crucificação de Jesus e entenderam que toda a celebração da Páscoa era uma sombra que apontava para algo que estava se cumprindo em Jesus Cristo. Jesus é o Cordeiro. Jesus é aquele que seria logo sacrificado. E aí Jesus Cristo está cumprindo toda a profecia bíblica, e Jesus Cristo, cumprindo a profecia bíblica, está criando um dos nossos sacramentos, que é a ceia. E a partir do que Jesus fala sobre a ceia, irmãos, nós vamos entender, nessa conversa com Cristo, quais são as características do reino que Jesus está estabelecendo sobre essa terra. Nós vamos tentar entender quais são as características do reino de Deus. Então, nós vamos seguir o que Jesus está falando. Veja ali no versículo de número 26. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Nós vamos versículo por versículo aqui, irmãos. A gente lê essa passagem, e nós somos cristãos, você já ouviu sobre ela várias vezes. Você já ouviu essa frase dita pelo pastor Davi, pelo pastor Rodrigo, pastor Tiago e por um número infinito de pastores. E a gente olha para essa frase quase no automático. Jesus disse: tomem o meu corpo, este é meu corpo, comam, bebam, pá. A gente ouve isso e o nosso coração não consegue muito bem entender a profundidade do que Jesus Cristo está dizendo aqui, com essa pequena frase, com essa pequena sentença. Irmãos, Jesus está às vésperas da morte, Jesus está às vésperas de inaugurar o seu reino, e Jesus usa uma sequência de palavras muito interessante. Jesus Cristo diz: tomem e comam, tomem e comam. A partir desta frase nós vamos entender a primeira característica do reino de Jesus. Porque essa sequência, tomem e comam, esses verbos nessa ordem, não é a primeira vez que eles aparecem na Bíblia. Na verdade, esses verbos nessa mesma ordem apareceram muito atrás na narrativa bíblica, num livro super conhecido e que inaugura a revelação de Deus, no livro de Gênesis. Quando nós vamos lá para Gênesis, capítulo 3, versículo 6, se os irmãos quiserem abrir a sua Bíblia, Gênesis 3, versículo 6, um dos piores relatos da nossa história como ser humano. Gênesis 3, 6 é o texto da queda,
e diz o seguinte, a palavra de Deus: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, veja o verbo, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O que é que está escrito em Gênesis 3:6? O relato da queda. Eva, numa conversa com a serpente, Eva vê o fruto, e qual é o texto que nós lemos? Eva toma o fruto proibido, tomou, comeu, deu ao seu marido, Adão, e a partir disso, Eva percebeu que estava nua, Eva sentiu vergonha, Eva pecou. E esse episódio é relatado como a queda. A primeira vez na narrativa bíblica que os verbos tomou e comeu são colocados nessa sequência, não é na boca de Jesus Cristo, é no relato da queda do homem. E o que é que esses verbos lá no Éden trouxeram para nós? Lá no Éden, tomar e comer trouxeram o reino, não de Deus, da serpente. Lá no Éden, quando Eva toma aquele fruto proibido, quando Eva come aquele fruto proibido, qual é o reino que se inaugura sobre a humanidade? É o reino de Satanás, é o reino de Lúcifer, é o reino da queda, o reino de Adão. E ali, no reino de Adão, quais são os servos que regem o reino da queda? Morte, tristeza, pecado, solidão, angústia, lascívia. Todas essas coisas passam a imperar sobre a humanidade quando Eva tomou e comeu. E agora Jesus Cristo está às vésperas da sua crucificação e ele usa a mesma sequência. Tomai, comei. Tomem deste corpo. Comam deste corpo. O que é que Jesus Cristo está dizendo aqui para a gente? Que Ele está vindo inserir neste planeta e que Ele está trazendo à tona um reino que não é o reino da serpente iniciado com a queda de Eva e com a queda de Adão. Ele está trazendo para nós um reino onde esses dois verbos, tomar e comer, não trazem morte ou angústia. No reino de Jesus, tomar e comer significa estar inserido num novo tipo de reinado, o reino de Deus. Então, basicamente, o que é que nós aprendemos sobre o reino de Deus no relato da ceia? Que o reino de Deus é, primeiramente, o fim do reino da serpente, o fim do reino de Adão e o início do reino de Jesus Cristo. Na ceia nós percebemos isso. Essa foi uma conclusão a qual chegaram alguns puritanos, irmãos nossos lá da Inglaterra de 1800, reformados, pastores, muito crentes. Eles olharam para esse texto bíblico e perceberam que Jesus não estava usando por acidente essas palavras. Jesus estava pondo fim ao reino da serpente. Está tendo início um novo reino, reino de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. O reino que está sendo inaugurado na ceia é o fim das obras do diabo. O diabo tão cativante no sentido negativo da palavra. O diabo tão opressivo, o diabo tão cruel, que olha para a raça humana com peso. Esse diabo que lá no Éden foi vitorioso, que lá no Éden assumiu governo. Na crucificação de Jesus, os termos que trouxeram a queda do homem tornam-se os termos onde nós acessamos o reino eterno de Deus. O diabo está perdendo, isso é fantástico. Mas vamos continuar com a leitura. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo a vocês que, desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. Primeira coisa que nós percebemos, o reino de Deus é o fim do reino da serpente. O reino de Deus é o fim do reino do Éden, é o reino de Jesus Cristo. Mas agora Jesus vai trazer novas facetas do reino de Deus. E o que é que ele diz para nós? Que o reino de Deus é o reino da aliança. Essa palavra, Jesus também não a usa de forma aleatória.
Jesus, quando está pensando aqui que ele está fazendo uma aliança, uma nova aliança, ele está se referindo a um texto que nós também vamos ler. Hoje a gente vai dar uma passeadinha sobre a Bíblia, lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 31, um texto também conhecido, também famoso, que provavelmente era o que estava na cabeça de Jesus quando ele faz a citação a uma nova aliança. Jeremias 31, 31 diz o seguinte: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Irmãos, quando Jesus Cristo estava celebrando a sua última ceia, Jesus Cristo estava dizendo assim: este sangue que vai ser vertido daqui a pouco na crucificação é o sangue da aliança que Deus prometeu lá no profeta Jeremias. E como é a aliança que Deus prometeu no profeta Jeremias? É uma aliança onde nós somos transformados de dentro para fora. É uma aliança onde a lei de Deus é escrita não na mão ou no braço, não nos umbrais das portas, mas uma aliança onde a lei de Deus é impressa na nossa mente e no nosso coração. Qual é a nova aliança que Deus está propondo para a humanidade a partir do sangue de Jesus Cristo? É uma aliança de transformação da nossa natureza. Nós que somos tão resistentes a amar a Deus, tão resistentes a amar o próximo, e que dia após dia caímos em pecado, a partir do sangue de Jesus, o que é que Ele está dizendo? Eu, Jesus Cristo, estarei inserindo no coração de vocês novidade. Tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Essa é a aliança que Deus está propondo. Isso é fascinante, irmãos. Mas é mais. É muito mais. Porque essa palavra aliança, ela é alguma coisa que só existe no texto bíblico. A Bíblia foi escrita lá no Oriente Próximo, região ali da Babilônia, ali na região de Israel. Teve algumas cartas que foram escritas em outros espaços, mas naquele espaço onde boa parte do texto bíblico foi escrito, Oriente Médio, naquele espaço nós tínhamos uma infinidade de deuses. Nenhum dos deuses daquela região estava disposto a fazer aliança com o ser humano. Eu quero contar para você um comparativo, só para a gente entender o peso desse termo aliança. Um dos povos que estavam ao lado de Israel, os babilônicos, eles acreditavam em um Deus chamado Marduk, um Deus muito grande, muito poderoso, e Marduk, para os babilônicos, criou os homens. Mas eu quero te contar por que é que Marduk criou os homens na cabeça dos babilônicos. Eles acreditavam que Marduk, esse grande Deus, estava cansado dos seus trabalhos. Marduk tinha que fazer a terra progredir, tinha que fazer a colheita acontecer, tinha que fazer os rios se encherem e se esvaziarem. Marduk estava cansado. Então, para os babilônicos, Marduk criou os seres humanos para fazerem o seu trabalho, enquanto ele, Marduk, descansava por toda a eternidade. O Deus dos babilônicos, Marduk, não é o tipo de Deus que olha para a criação e fala: nossa, farei com vocês uma aliança. O Deus Marduk da Babilônia é o Deus que olha e fala: trabalhem porque eu quero descansar. Agora compare isso com o nosso Deus, que é Jesus Cristo. Estou fazendo uma nova aliança, onde eu não serei um Deus folgado que estará descansando. Eu serei um Deus ativo, que estará transformando esta humanidade caída numa nova criação. Esse tipo de vínculo não é o tipo de vínculo de Marduk ou da Babilônia. É o tipo de vínculo que somente o Deus de Israel estabeleceu com a sua criação. Isso é impressionante. Então, o que é o reino de Deus? Primeiro ponto, é o reino onde as obras da serpente que começaram no Éden são destruídas e canceladas.
Segundo ponto, é o reino da aliança. Aliança em que o nosso Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, decidiu que Ele seria fiel, mesmo que eu e você sejamos infiéis. E Ele batalharia por nós, como cordeiro e leão, até que os nossos corações estivessem prostrados diante dEle. Não é Marduk que nós adoramos o Deus Yahvé. Mas continua, porque Jesus Cristo diz, este sangue é o sangue para a remissão dos pecados. Se tem uma coisa, irmão, que o pecado gosta de fazer, é se mascarar. O pecado adora se mascarar na nossa vida. O pecado faz você pensar que o teu grande problema é a falta de dinheiro, que o teu grande problema é a graduação que você não concluiu. O pecado faz você pensar que o teu grande problema é a tua família difícil, mas nada disso é verdade. O grande problema humano é que em nós opera um princípio temível, que é o pecado. Não importa o lugar onde você for colocado, irmão, não importa. Se você for colocado num palácio, num castelo, este princípio atuará na tua vida. E esse princípio vai fazer questão de te transformar no melhor tipo de demônio que ele puder. O nosso grande problema não é a nossa família, nosso emprego, nossa sociedade, nossa política. Nosso grande problema é que em nós opera um princípio ativo terrível, que é o pecado. Ele te torna orgulhoso, ele te torna arrogante, ele te torna lascivo, ele te torna cruel. Ele se mascara sobre muitas formas e ele faz com que você odeie até o teu semelhante. O pecado vem com força na tua cabeça, fazendo você pensar que você é uma espécie de divindade sobre a terra. O pecado se mistura com todos os sentimentos que a gente tem. Nosso problema é o pecado. Mas o que Jesus está falando para a gente? Que o sangue da aliança é o sangue para a remissão dos pecados. Não só para que o pecado seja perdoado, mas para que o pecado não seja mais esse adestrador dos nossos corações. Então, no reino de Deus, o pecado perde potência, porque o sangue de Jesus, o Filho unigênito, arranca a autoridade do pecado sobre as nossas vidas. Então, no reino de Deus, eu e você não somos mais assassinos, arrogantes ou orgulhosos. No reino de Deus, eu e você somos filhos do Deus eterno. E isso tira o poder de Satanás sobre a nossa vida. No reino de Deus, o meu coração e o teu coração não são mais inamovíveis, algo imutável. No reino de Deus, o sangue de Cristo irriga o solo do nosso coração e ele se torna frutífero para a glória de Deus e pela graça de Deus. Irmãos, o que é o reino de Deus? É o fim das obras da serpente, é o reino da aliança e é o reino onde o pecado, o grande adestrador do ser humano, perde o nosso cheiro. O crente é o único que consegue olhar para o pecado e, mesmo ainda pecando, assumir que ele não é a autoridade absoluta sobre a vida. O crente consegue olhar para o pecado e, ainda que a duras penas lute contra essa tentação, o crente pode olhar nos olhos da tentação, nos olhos do pecado, e o crente pode dizer que um dia pecado será lançado no lago de fogo e enxofre e nós estaremos limpos, porque ele não é mais o nosso dono absoluto, ele perdeu o poder pelo sangue de Jesus Cristo. Esse é o reino de Deus. E o reino de Deus continua, porque Jesus Cristo vai dizer o seguinte para a gente: tomem este cálice, bebam esse cálice, versículo de número 29, e digo a vocês que, desta hora em diante, nunca mais eu beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. O reino de Deus é o fim de Lúcifer, o reino de Deus é a aliança de Deus. O reino de Deus derrota o pecado, e o reino de Deus é a esperança de um novo reino que será instituído quando Jesus descer do céu e os nossos grandes inimigos forem colocados debaixo dos pés dele. Irmãos, este é um reino de esperança. Jesus Cristo mesmo está dizendo que essa, ainda que seja intitulada de a última ceia,
Ainda que nós usualmente digamos que essa é a última ceia de Jesus, é mentira. Haverá uma última ceia que será celebrada na eternidade, e essa última ceia terá Jesus Cristo bebendo ao nosso lado, comendo ao nosso lado, e na nossa frente os nossos inimigos derrotados pelo Cordeiro e Leão, que é o Filho de Deus. Irmãos, nós estamos às vésperas de celebrar a última ceia da humanidade com Deus, e ela é eterna. Nosso reino não é um reino de tristeza ou desolação, é um reino de esperança e expectativa. Lembra do Salmo 23, o finalzinho dele? Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Davi, quando escreveu o Salmo 23, profeticamente está dizendo: um dia haverá uma mesa preparada, na presença dos grandes adversários do nosso coração, e quem preparou essa mesa foi o Senhor. E aí, quando Jesus celebra sua última ceia na terra, Jesus está dizendo para a gente: aquela mesa que Davi cantou no Salmo 23, a mesa colocada na presença dos inimigos, a mesa da vitória, eu prepararei com meu sangue. Isso é motivo de glória, irmão. Você tem ideia de que daqui a algum tempo a morte estará sendo pisada debaixo dos pés de Jesus Cristo? Daqui a algum tempo, essa que é o grande mal, a grande chaga que está oprimindo o coração humano desde Adão, aquela coisa horrível, ela vai morrer. A morte será morta nos pés de Jesus. Mas não só a morte, o pecado, esse princípio ativo da alma humana, o pecado também estará pisado debaixo dos pés do Cordeiro. E a angústia? A angústia estará pisada debaixo dos pés de Jesus Cristo. E a solidão? A solidão estará pisada debaixo dos pés de Jesus Cristo. E Satanás? Satanás estará pisado debaixo dos pés de Jesus Cristo. Então o reino de Deus é reino de expectativa e esperança, porque um dia nós vamos celebrar com Jesus Cristo no reino eterno a última ceia, e ela durará por toda a eternidade. Por isso que o crente não é o tipo de pessoa que ignora a tristeza da vida, mas é o tipo de pessoa que chora dizendo: é por enquanto, porque um dia toda lágrima será enxugada do nosso olho, e não é porque a gente é muito bom ou muito suficiente, mas é porque Jesus fez uma aliança com o sangue, e Ele pisará os nossos inimigos. E nós vamos ao último versículo de número 30. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A ceia de Jesus acaba com música. A ceia de Jesus acaba com música. E como que era essa celebração na época de Jesus Cristo? Era mais ou menos assim. Jesus, depois de ter ceado, depois de ter comido, ele era o mestre de cerimônias. Jesus cantaria algum salmo, entre os salmos 116 ao 134. Jesus cantaria algum salmo. E ele falaria as frases do salmo, e os discípulos responderiam com aleluia. Jesus cantou às vésperas daquilo que ele sabia que seria a sua crucificação. Ele está para ser abandonado pelo Pai. Ele vai absorver em si mesmo o pecado que é meu e seu. E ainda assim, Jesus cantou. Eu fico imaginando a cabeça dos discípulos, lembrando as frases que Jesus estava dizendo, e eles falando aleluia, e depois Jesus crucificado, ressuscitado. Imagina a emoção que o apóstolo Pedro deve ter sentido de lembrar dessa música que foi conduzida pelo Cordeiro de Deus. Imagina quanta lágrima não deve ter saído dos olhos de João, apóstolo, quando ele lembrou que Jesus cantou às vésperas da crucificação. Mas por que Jesus cantou? Eu falei para a gente que Jesus não caiu numa armadilha. Ele não estava ali e seria pego de surpresa. Jesus tinha consciência do que ia acontecer. Como é que Jesus cantou
às vésperas da cruz. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, é o último texto que nós leremos essa noite. Hebreus 12 conta pra gente por que Jesus cantou. 12, versículo 1 diz o seguinte: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Por que Jesus cantou? Hebreus revela para a gente: pela alegria que lhe estava proposta. Jesus vai sofrer realmente. Ele vai sangrar e é sangue real que vai descer da veia de Jesus. Jesus, quando grita, Deus meu, por que me abandonastes? Jesus, ele realmente está sendo abandonado. Quando Jesus está ali, falando para João, cuida de Maria, ele realmente está preocupado com Maria, nada daquilo é artificial. Jesus realmente iria morrer. Mas o que Jesus sabe da sua morte? Jesus sabe que uma alegria lhe foi proposta depois da cruz. E isso traz para a gente o último aspecto do reino de Deus. O reino de Deus mescla cruz, louvor e glória, porque essas coisas se uniram em Jesus Cristo. Jesus cantou às vésperas da crucificação para mostrar para a gente que, mesmo diante da cruz da vida, das cruzes que nos são colocadas todo dia, é possível entoar hinos de louvor, porque atrás de cada cruz, Deus escondeu um pouco de glória. Então, o que é o reino de Deus? Primeiro, é o fim do reino da serpente. Satanás está morto. Segundo, o pecado não nos adestra mais. Terceiro, é o reino da aliança. Deus fez um pacto com a gente, baseado no sangue do Filho de Deus. Quarto, é um reino de expectativa e esperança. Quinto, é um reino onde louvor e cruz caminham junto, porque Jesus recheou a cruz com a glória. E por que eu falei tudo isso para você? Porque existem muitas cruzes na nossa vida que nós temos dificuldade em suportar. Elas compõem o reino de Deus. Eu poderia vir aqui e falar para você fazer algum ato profético e fazer a sua cruz embora, colocar a tua cruz atrás da porta. Irmão, não vai passar. Não vai passar. De verdade. Minha cruz e a tua cruz permanecerão conosco até o dia que Jesus Cristo vier, ou que a gente morrer. Mas a cruz não é uma impossibilidade para o louvor. Jesus prova isso. Então eu e você, com os olhos chorando por causa das nossas cruzes, nós podemos abrir a boca em louvor e não será hipocrisia, porque Jesus escondeu glória atrás de cada cruz. E olha que ironia, a cruz cheia de glória é muito mais leve do que se ela estivesse vazia. Irmão, o reino de Deus tem vários aspectos, mas eu quis destacar esses. E um último aspecto, Jesus fala: comam do corpo, bebam do sangue. Comer e beber significa trazer algo para a nossa essência. Quando você come algo, não dá para separar aquilo de quem você é, do que as suas células têm. O reino de Deus não pode ser teórico, abstrato, ou um reino apenas figurativo. Ele tem que fazer parte de nós. Nós devemos comê-lo, bebê-lo, até que ele componha a nossa essência. E aqui nós vamos para o apelo que essa pregação nos leva. Talvez você esteja tratando o reino de Deus como uma teoria muito legal, muito bonita. É como se você estivesse diante de um prato maravilhoso, mas se recusando a comer. Irmão, se envolve com o reino. Haverá cruz, cansaço, mas se envolve com o reino.
Se envolve com a obra de Deus. Coloca Jesus Cristo não para ser o mestre de moral das tuas ações, mas para ser o rei do seu coração. Irmão, se você lida com o reino de Deus na perspectiva de um teórico, você está lidando com o reino de Deus de um jeito errado. O reino tem que estar aqui dentro, tal qual a comida que nós comemos e a bebida que nós bebemos. Então, leva Deus a sério, se você não levou ainda. E se você está levando Deus a sério, Ele fez uma aliança com a gente, de caminhar com a gente até que a gente caminhe com Ele na eternidade. Você tem em Deus não um chefe cruel que exige metas. Você tem em Deus a nova aliança, onde Ele é o nosso Deus, nosso Pai, Salvador e Redentor. Não tenha vergonha de apresentar seu coração para Ele. Não importa quanto pecado tem aí dentro. Cada gota do sangue de Cristo limpou este universo do poder absoluto do diabo. Então, esse é um convite de Deus para a gente. Independente de como você esteja, como a gente cantou, vem, porque é hora de abrir a boca em adoração, reconhecendo aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário e reconhecendo que o reino de Deus é chegado a nós.